capítulo 22. As crianças irão sair com a tia Mariana hoje. Então as crianças já podem se dirigir ali aos fundos. Isso. A tia Mariana vai estar com vocês. Glória a Deus, que bom que você veio. Noite de ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, a tia Tati vai ajudar ali também. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Lucas capítulo 22, irmãos. Deixa aí a sua Bíblia aberta a partir do verso 47 que nós vamos ler. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito bom estar reunido com os irmãos. Alegria de estar com você. Eu me sinto sempre honrado de estar compartilhando a mensagem com você. Domingo passado não estava presente, que eu estava pregando numa outra igreja nossa, ali em Mogi das Cruzes. Foi uma bênção lá também, como eu acredito que foi uma bênção aqui também, porque quem move é o Espírito Santo, quem faz é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos, facilitadores para que você seja abençoado. E na noite de hoje, irmãos, eu quero falar com você sobre esperança, que o melhor de Deus está por vir. O melhor está vindo sobre a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, olha, o melhor está vindo sobre a sua vida. Eu quero falar sobre isso hoje. E como é noite de ceia, eu fiquei orando e meditando, e esse texto me veio à memória. Porque a ceia, Jesus mesmo disse. Jesus disse para fazermos a ceia, uma ordem, ele disse. Ele deu duas ordens, Jesus. Ide batizai e de celebrar a ceia, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para serem salvos, e fazer a ceia. Até quando? Até ele voltar. Então, até que ele volte, enquanto ele não voltar, nós estaremos aqui. E por que ele deu essa ordem para celebrarmos a ceia? É um memorial, ou seja, para trazermos a memória. Primeira lembrança da ceia é o seguinte, é lembrar quem você era antes da cruz. A cruz para você foi um divisor de águas. Segunda memória, na cruz, Jesus já pagou o preço do pecado que estava destinado. O salário do pecado é a morte, então a morte estava destinada para você e para mim. Na cruz, Jesus levou e venceu a morte, aleluia. Então nós vamos celebrar lembrando isso. Também, sabe, a ceia é um momento de quê? De esperança, de renovação, de restauração. Nós vamos ler o texto. Como estavam os discípulos quando receberam Jesus? Vinha o ministério inteiro falando para eles, olha, eu vou subir para Jerusalém, olha, eu vou ser morto e vou ressuscitar. Mas os discípulos parece que não estavam entendendo a notícia. E eles ficaram por algum momento sem esperança, ficaram frustrados. A pessoa sem esperança é aquela que olha a circunstância e não vê, não tem saída para mim. Não tem jeito, eu vou ter que dar meus pulos, eu vou ter que fazer alguma coisa, ou não fazer nada. Eles estavam sem esperança. Então a ceia é também para nos lembrar que, olha, se a sua fé estiver em Jesus, há esperança. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, Cristo em nós é a esperança da glória. Há uma esperança em dias difíceis. Obrigado, olha que coral lindo. Obrigado. A sexta-feira, irmãos, foi o dia, sabe, da morte, foi um dia triste para todo mundo. Sábado, dia de luto. O domingo foi o dia da esperança. Hoje é o domingo, é o início da semana, então é o dia da esperança para você. Você está aqui, a minha oração a Deus hoje, Deus colocou isso no meu coração, para trazer essa mensagem de esperança para você. Deus quer falar com você sobre esperança. Nem tudo está perdido. O que estava morto, hoje você vai ver que está mais vivo do que antes. Se parecia que a situação na sua vida iria parar, você vai ver agora se movimentando. Sabe, eu sinto em Deus orando com os irmãos, é muito tremendo. Desculpa deixar você em pé. Melhor nós lermos e depois eu vou falar aqui, porque é muita coisa, irmão, desculpa. É muita coisa que eu tenho para falar com você. Parece assim que quando eu não estou aqui, Deus me dá um bombardeio de coisas para falar com você. Me desculpe. Vamos ler o texto e aí depois você senta, é melhor, ficar mais confortável para você. Lucas 22, verso 47, diz assim, falava Jesus ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Aproximou-se de Jesus para o beijar.
Verso 48, vocês estão comigo? Lucas 22, 48, amém? Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles, o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: Peraí, vocês saem com espadas, porretes para me deter como um ladrão? Diariamente eu estava com vocês no templo e vocês não puseram a mão em mim. Está, porém, essa é a vossa hora e o poder das trevas. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Renova sobre nós a esperança, renova sobre nós as tuas misericórdias. Pai, nos abençoando com espírito de revelação, com espírito de sabedoria, com a tua luz, Senhor, para abrir os nossos olhos. Senhor, estamos reunidos em culto ao Senhor, em adoração e louvor. Pai, seja nesse momento da palavra, seja o momento da ceia, que os nossos olhos sejam abertos para ver e contemplar o plano, a obra que o Senhor tenha preparado para nós, pois o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, planos para nos fazer prosperar. Eu creio que o Senhor faz tudo isso por amor a nós, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus é fiel, Tiago. Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. Irmãos, é muito tremendo como Deus faz, sabe? Aqui no texto que nós lemos um texto do capítulo 22. Mas no capítulo 22 foi quando Jesus celebrou a primeira e a última ceia com os discípulos. Está aí no Lucas capítulo 22. Jesus celebrou a ceia e deu essa ordem: fazer isso em memória de mim, este é o meu pão, esse é o meu cálice. Depois Jesus avisa: olha, eu vou ser preso. Aí tem aquele famosa história, aquele famoso trecho em que Pedro fala: não, Jesus, eu estou contigo. Mas Jesus, olha só, Jesus lá, o capítulo 22, no verso 32, Marcos, vai projetando os versículos que vou anunciando, por favor. No versículo 32, quando Jesus anuncia para Pedro: Pedro, você, sabe, Satanás, na verdade, Jesus anuncia para Pedro dizendo assim: olha, Satanás reclamou para peneirar você. Jesus, então, quando Jesus anuncia para Pedro que Satanás pediu permissão para causar uma bagunça na tua mente, por que Jesus discerniu isso? Porque Jesus orava pelos seus discípulos. Então entenda, irmão, há poder na oração. Tiago mesmo escreveu: a oração do justo é poderosa, é poderosa. Quando você ora por alguém, você se conecta com essa pessoa. Paulo mesmo diz: ainda que fisicamente não esteja com você, em espírito eu estou. Como assim espírito? Em oração. Quando você tem alguém orando por você, essa pessoa ela está conectada com você. Quando você se coloca para orar por alguém, você vai se conectar com essa pessoa. E, irmãos, sabe, eu vou dizer como testemunho, tem sido maravilhoso as nossas quartas-feiras aqui, a nossa sala de oração. Nosso domingo aqui, a dinâmica é essa: eu prego, eu trago a palavra, você louva aqui, né? Nós temos uma ordenância, uma ordem no culto. Na quarta não tem ordem. A ordem é você com o Espírito Santo. Quem é o pregador? O Espírito Santo. Quem faz o momento do louvor? É a banda? Não, é você. A nossa quarta ela é livre na sala de oração. E tem um momento aqui final, que quem já veio, já teve experiência também de fé, disso que eu vou falar. Tem um momento no final que eu sempre falo assim: olha, agora pega o teu celular, até os 50 minutos é livre, mas faltando 10 minutos, eu sempre falo: olha, pega agora o seu celular e abre aí na lista de contatos. Deixa Deus dirigir você, para quem você tem que orar. E o nome que vier na tua cabeça, você vai, manda uma oração em áudio para essa pessoa. Abraça essa pessoa, manda esse presente para essa pessoa, através de uma oração. Irmãos, semana após semana, Deus, sabe, Ele tem me abençoado. E os irmãos que estão vindo aqui também estão sendo usados com essa experiência. Tem sido tremendo. A semana retrasada, estava eu aqui na sala de oração e Deus me fez lembrar de uma colega do trabalho, na minha lista de contatos. Mandei a mensagem para ela.
Essa minha colega estava afastada porque a mãe estava internada. Na quarta eu mandei a oração por ela e foi muito tremendo, porque na oração eu não pedi, Fernanda, para Deus curar a mãe dela. Na oração eu falei: Deus, conforta o coração da minha amiga, Senhor, esteja com os médicos, esteja ali, Senhor, na cama com a mãe dela. Na quinta-feira, quando nós chegamos no trabalho de manhã, recebemos a notícia que a mãe dessa nossa colega veio a falecer. Eu fiquei assim, uau, tá aí por quê que... E depois que eu mandei a oração, deu vontade de apagar o áudio. Falei: peraí, eu não estou com fé, eu não estou orando nem por milagre, só estou mandando uma oração, sabe, de consolo. Não, eu fiquei em briga comigo mesmo. Aí depois, na quinta-feira, Josi, quando recebi a notícia lá, muito triste, né, no nosso setor, aí Deus falou: olha, ainda bem que você não apagou. Tem coisas que Ele faz. Então, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, olha, o diabo pediu permissão para te cirandar, é porque Jesus estava orando pelo seu discípulo. E, irmãos, eu tenho orado por você nas quartas-feiras, durante os dias, eu oro por você. E sabe, eu sinto um espírito pairando sobre os irmãos de falta de esperança, de que parece que as coisas não vai dar certo para você. E diante disso, orando por você, ainda nessa quarta-feira, aí mais uma experiência, mandei uma oração por minha irmã aqui da igreja. E aí ela me manda a resposta, e as palavras que eu usei na oração, ela me respondeu assim: pastor, as palavras que você orou agora, colocou na sua oração, foi exatamente assim que eu acabei de chegar em casa, me falei isso, me senti assim, pesada. E você mandou essa oração, olha, obrigado. Irmãos, isso só aumenta a minha fé. Eu não estou dizendo isso, sabe, para o meu louvor, nossa, como o pastor ora. Não, eu estou dizendo isso para te encorajar, para dizer para você que eu estou orando por você e Deus, Ele está movendo sobre a sua vida. Para levar você também, te convidar também a entrar, sabe, nessa experiência sobrenatural. Porque quando você se coloca para servir, quando você se coloca em conexão com Deus, e é isso que eu vou mostrar para você, quando você se coloca em conexão com Deus, caras, você não perde o que Deus tem para você. O que Deus tem para você? Que o fim das coisas é melhor do que o seu início. No texto que nós vimos, então, Pedro recebe esse alerta porque Jesus estava orando, e Pedro bate de frente com Jesus e fala: não, eu estou contigo, vou estar com o Senhor. Mas todo mundo conhece a história, Pedro nega. E aí, irmãos, nesse trecho que nós lemos, Judas chega para trair Jesus. E tem um dos discípulos, lá em João 18:10, diz quem é esse discípulo, era Pedro. Quando os soldados vão prender Jesus, o que Pedro faz? Ele tira a espada e corta a orelha do soldado romano que estava atacando ali, prendendo Jesus. O que eu quero mostrar com você, nesse contexto, sabe, do apóstolo Pedro? Porque isso aconteceu, mas lá no mesmo momento em que Jesus falou para Pedro que Jesus, estava orando, porque Satanás pediu permissão. Verso 32, Jesus disse assim: olha, Pedro, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Então, quando passando por situações assim, o que pode morrer? A nossa fé. Mas quando temos alguém orando por nós, a nossa fé não vai desfalecer. Aí, seguindo, Jesus disse: olha, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Ou seja, cada um de nós vamos passar por momentos assim, que vamos querer desistir da fé. Mas ao me converter a quê? Peraí, pastor, eu já sou crente, já sou batizado. Se converter à comunhão com Ele, se converter a entender que Deus está no controle, se converter a crer que o melhor do Senhor está por vir, independente das circunstâncias. Então, quando você se converter a Ele, os seus olhos forem abertos a Ele como Senhor, vai lá e encoraja os seus irmãos também. Vai lá, você recebeu a oração agora, mas vai lá e ore pelos outros também. Vai lá e encoraje os outros também. Aí no verso 34, Jesus diz: olha, firme-te, Pedro, que hoje 3 vezes você negará que me conhece, antes que o galo cante. Então significa o seguinte: Jesus também, ao orar, sabia que o diabo estava lá bagunçando a mente dele, mas Jesus também sabia também que Pedro iria falhar. Então, para o melhor de Deus que está por vir, existe um processo. E nesse processo, irmãos, nós enfrentamos tropeços, coisas que não entendemos.
situações como decepções, perdas. E aí, nessas situações, ficar desanimado e achar que será sempre assim, é mais conveniente para nós. Porque é a situação que eu estou vendo, que eu estou vivenciando. Infelizmente, nós somos tendenciosos pela nossa carne a interpretar assim e nos deixar nos levar dessa forma. O que aconteceu com Pedro? Pedro, então, é convidado por Jesus, vamos lá no monte, vamos orar comigo. Pedro dorme, não ora. Pedro vê os soldados vindo prender Jesus. Pedro, então, tira a espada e ataca o soldado romano. Depois que acontece na situação de Pedro negar a Jesus, o que acontece? Lá na frente, vamos ler também esse texto mais lá na frente, Pedro, ele volta a pescar. Ele abandona o ministério de Jesus e volta a fazer o que ele sempre fez antes de ele caminhar com Jesus. Ou seja, a história aqui acontece com um ou outro de vez em quando, de o seguinte, de a fé, de um tropeço, de desvalecer na fé, de uma decepção. A pessoa, ela vai buscar o quê? Primeiro, como Pedro aqui, ela vai atacar. Tem pessoas que quando não entendem a situação, ela ataca. O que Pedro fez? Ele atacou o soldado romano. Mas o que fez Jesus? Jesus curou o soldado romano. Jesus estava dando uma lição ali. Espera aí, você está atacando, Pedro, porque você não estava lá no monte, Getsêmani. Está aí no mesmo texto, irmão, capítulo 22. Jesus convidou os discípulos para orar, mas os discípulos, o que eles fizeram? Eles dormiram. Eles não estavam em conexão com Deus. Então, quando não estou em conexão com Deus, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou atacar. Porque eu estou me sentindo intimidado, estou acuado, então eu vou atacar. Atacar com palavras, trazendo aqui para nós, é atacar com palavras. A primeira coisa que faz, então, é atacar, acusar, apontar o dedo. O problema é ele, o problema é ela, o problema é meu irmão, o problema é a igreja, o problema é meu chefe, o problema é minha esposa. Ataca, ataca. Quando eu não estou em conexão com Deus. Jesus está mostrando a lição. Por que Jesus curou a orelha? Por que Jesus não atacou? Pelo contrário, Jesus restaurou. Porque Jesus tinha acabado de se levantar da oração que ele tinha feito lá no Getsêmani. E Jesus, no Getsêmani, ele orou, só lá em Lucas está escrito isso. Lucas, verso 44, 22, 44. E Jesus, estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Então Jesus também não estava bem. Ele estava com uma pressão sobre ele. Mas mesmo diante dessa situação de pressão, o que Jesus não deixou de fazer? De orar. De orar. De orar. Sabe, eu quero dizer para você, eu não sei como está a sua vida, mas para falar de esperança para você, você precisa sair do natural e começar a andar no sobrenatural. E andar no sobrenatural é você começar, primeiro, a se conectar com Deus, porque orar é antinatural. O que é o natural? Eu vou colocar a culpa nos outros. Pedro, depois que acontece, Jesus morrer, Pedro testemunha, sexta-feira, sábado, domingo, poxa, já era, acabou. Então o que Pedro resolve fazer? Eu vou voltar a fazer o que eu sempre fazia antes. Pedro então se envolve com o trabalho da pescaria. O que acontece quando uma pessoa passa então por situação assim? O fato é, ou ela coloca a culpa em alguém, ou ela então vai se preencher. Pedro foi se preencher com o trabalho, que era a pescaria. Eu preciso me preencher, vou voltar a pescar, é o que eu sei fazer. Então Pedro foi lá se preencher com o trabalho da pescaria. Mas sabe, diante de tudo isso, Deus não desiste, como disse o Tiago aqui, Deus é fiel. Por que ele é fiel? Porque ele não desiste de mim, de você. Há uma promessa de Deus, sabe? Eu queria muito chegar aqui, irmãos, e dizer para você, olha, Deus vai te afastar da dificuldade. Deus não vai te colocar em desafios terríveis. Olha, eu gostaria muito de chegar aqui e dizer para você, olha, você não vai passar por problemas. Olha, eu gostaria muito de chegar aqui e dizer para você, olha, você não vai passar por tristeza. Eu gostaria muito, mas seria mentiroso. Nem Jesus teve essa mensagem. Pelo contrário, em João, Jesus disse, neste mundo vocês vão ter aflições. Essa era a mensagem de Jesus. Mas o que ele disse? A promessa. Então Jesus diz, olha, eu não tenho como te tirar do problema, eu não tenho como te tirar do dia triste, do dia mau, mas
Aí entra a promessa, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vencerá. Mas eu vou restaurar, eu vou restituir 7 vezes mais o que foi roubado e perdido. Esse é o Deus. Então, onde está a minha esperança? Em que se eu me conecto com Deus, eu vou enxergar o plano de paz, o plano de prosperidade que Ele tem para a minha vida. Jeremias escreveu isso, está escrito, é a promessa, é nisso que nós temos que crer. Então, quando você está em tempos difíceis, você tem que lembrar que não é assim que a sua história irá terminar. Sua história não vai terminar assim, Fernanda. Sua história não vai terminar assim, José. Não vai. Sabe, irmãos, essa solidão, essa ansiedade, não é o seu destino. O melhor de Deus está por vir. Eclesiastes 7:8, na versão NVI, Marques, por gentileza. O melhor de Deus está por vir. Isso é frase para hypar? Para dar um hype? Não. É Deus mesmo que está dizendo isso para você. Eclesiastes 7:8, o fim das coisas é melhor do que o seu início. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Mas olha só depois da vírgula. E o paciente é melhor. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. Ser paciente. Por quê? No início, diante da dificuldade, essa ansiedade, essa tristeza, essa solidão, esse problema nos relacionamentos, tudo isso que eu estou passando, poxa, eu vou desistir, vou chutar o balde, eu vou atacar, eu vou me preencher, vou fazer alguma coisa. Não faz isso, seja paciente. Seja paciente como o Senhor. Relacionamentos melhores estão por vir. Alegria melhor está por vir. Essa dificuldade em suas finanças, o cliente que você perdeu, sabe? Os clientes que você perdeu, a infância que foi injusta, isso não parou o seu propósito e não vai parar, porque o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Você não percebeu ainda, mas Deus está cuidando de você desde quando você nasceu lá no ventre. Mesmo que você tenha sido abusada, abandonado, rejeitado, violentado, Deus estava com você. Mas é sempre aquela pergunta, mas se Deus estava comigo, por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui violentado? Por que eu fui abandonado? Esse é o problema. Você está atacando, você está sendo orgulhoso. Seja paciente e levante o seu coração em fé hoje para acreditar que o melhor de Deus está por vir. Esse não é o plano de Deus para você, não. Isso que aconteceu com você não foi plano de Deus. Se quiseram colocar isso na tua cabeça, ou se o diabo está bagunçando a tua mente, fazendo você acreditar que isso foi plano de Deus, não, isso não foi plano de Deus. Nem estava no roteiro de Deus isso. Não estava. Acredite, não estava. Porque o que está no roteiro de Deus é o melhor das coisas. Melhor é o quê, pastor? O fim. Então mantenha essa frase em seu espírito. Sabe, eu vou falar muita coisa, como eu disse, orando por você. Muita coisa eu tenho para falar hoje para você, mas se tiver que gravar uma coisa, grave só isso no seu espírito. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Deus não te trouxe aqui, irmão, até essa fase da vida que você está, para te abandonar. Não. Espera aí, chegou aqui e agora ele vai te abandonar? Ele não teria permitido se fosse se afastar do teu destino, se isso fosse afastar você do seu destino. Pelo contrário, é aí que Deus entra. O problema é temporário, a glória é permanente. A chave aqui é não permanecer focado aonde? No problema, no sofrimento. Permaneça focado na promessa, na glória que está vindo, por estar difícil agora. A vida lhe trouxe, sabe, uma rodada injusta, talvez. Esse sofrimento não é em vão, ela tem um propósito, ela está te levantando para uma honra maior, para um favor maior, porque todas as coisas cooperam para o bem. Jesus disse para Pedro, o diabo pediu permissão, mas eu te afirmo, Jesus mesmo, peraí, ele fala, então ele poderia avisar, Pedro, mas não faz isso não, mas Jesus está dizendo, eu te afirmo, Pedro, você vai passar pelo processo.
você vai fraquejar, você vai errar, você vai falhar. Você está num processo. Então, o que é o sofrimento? O problema faz parte do processo. Mas a sua atitude no sofrimento ou no problema é que vai determinar se você vai sair com o melhor ou se vai permanecer onde está. É a sua atitude. Qual vai ser a sua atitude? De manter em seu espírito o melhor de Deus está por vir, ou de manter no seu espírito aqui, como Pedro, eu vou atacar. A vida é injusta, não é justo, Jesus. Eu vou defender, eu vou atacar com paus e pedras também. Eles estão vindo com paus e pedras, vou atacar com espada. Não. Que atitude você vai ter? Desistir? Pedro desistiu. Pedro se preencheu com o trabalho da pescaria? Não. Jesus mostrou e deixou o caminho. E o que nós precisamos então, diante de tudo isso, irmãos, dessa situação então, para enxergar que o melhor de Deus, está por vir, então eu preciso ter olhos espirituais abertos. Porque a situação, a circunstância que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, não me faz acreditar nisso. É ou não é? É fato ou não é? Fato da vida. O que você está vivendo, ou já viveu, e o sentimento que você tem não te faz acreditar que o melhor de Deus está por vir. Isso aí é frase de igreja, isso é frase gospel, isso aí é só pastor para animar o povo, a galera. Não. Quando ainda estamos nesse pensamento e com esse sentimento, é porque os nossos olhos ainda não estão abertos para enxergar que o melhor está por vir. Pedro não enxergou. Recebeu o alerta de Jesus, mas ele não enxergou. E esse é o ponto-chave aqui da mensagem. Se a Bíblia diz, e nós cantamos, Cristo vive em mim, e Paulo escreve, Cristo em nós, a esperança da glória, então tem alguma coisa errada nessa história aí. E o que está errado? É que eu ainda não estou enxergando, você ainda não está enxergando o melhor de Deus que está por vir. E é uma lei espiritual, sabe? Há uma lei espiritual. Diante de todo sofrimento e sacrifício, e depois o que vem? A recompensa. Diante do sacrifício de uma mulher que engravida e dar à luz, depois o que vem? A recompensa. De contemplar o filho, a filha. Diante da lei da vida, diante de todo o sacrifício, e depois vem a recompensa. O sacrifício de Jesus na cruz, que é o que nós estamos celebrando hoje, a ceia nos traz à memória isso, o sacrifício de Jesus nos traz uma recompensa. A nós estava destinado o quê? A morte, a coroa de espinho, a maldição. E talvez você entrou aqui e pensa, mas eu vivo assim porque é maldição da minha família, é maldição hereditária. Olha, por isso que minha vida está assim, minha saúde, meu casamento, minha vida sentimental é maldição. Mas olha só, a promessa, você está aqui. O sacrifício, Jesus já fez. E ali na cruz, a promessa Ele levou sobre si todos os nossos pecados, dores e maldição. E maldição. Não tem maldição hereditária sobre a tua vida? Espera aí, pastor, então por que eu ainda estou vivendo essa situação muito parecida com a história da minha família quando eu olho para trás? É porque os seus olhos espirituais ainda não foram abertos. Eu vou te mostrar isso, é isso que eu quero deixar. A mensagem é essa: o melhor de Deus está por vir. Seja paciente, não seja orgulhoso. O orgulhoso nem se conecta com Deus, ele tenta resolver do jeito dele. Esse é o orgulhoso. O orgulhoso é aquela pessoa que não quer ajuda. Vem aqui a Fernanda me ajudar. Não, pode deixar, eu faço isso sozinho. O que é isso? Eu estou sendo orgulhoso. Deixa eu aceitar ajuda, ser humilde. Então aceite a ajuda de Deus. Não seja orgulhoso, fala com Ele. É isso que Salomão está dizendo. Fala com Ele. Não seja orgulhoso. Se conecte a alguém espiritualmente. Se conecte a alguém, sabe, estando debaixo da oração. Eu sei que essa frase não é muito legal, cobertura de oração, é muito complicado isso. Mas os irmãos entendem o que eu quero dizer. Se conecte para estar debaixo da oração de alguém que te ama, que se importa com você, que vai estar orando por você. Se coloque. Por isso nós somos em células.
Se coloque também para ser cobertura de alguém. Poxa, a minha irmã, o meu irmão está lá no trabalho, ele está passando por isso, aquilo, outro, mas eu vou orar. Deus vai colocar uma palavra de conhecimento na sua vida. Deus vai te dar uma palavra de direção. Deus vai colocar as palavras certas na sua oração. Deus vai usar você para abençoar o outro. 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 17, ali conta a história de Eliseu. Eliseu era o profeta. E chega um momento em que Eliseu e seu servo, eles são cercados pelo exército inimigo. Eles são cercados, centenas de soldados. E aí o discípulo de Eliseu se coloca com medo. E agora, o que vai ser da nossa vida? Olha ele sem esperança. Por quê? O discípulo de Eliseu se colocou sem esperança. Porque ele olha para a situação, são muitos contra nós. E aí ele olhou, é só nós dois, sentimento de medo, agora deu ruim, acabou. Eliseu, pelo contrário, estava tranquilo. Para o discípulo, ele estava sem esperança, mas Eliseu estava tranquilo. Na versículo 15, vamos ler Marcos, do versículo 15 ao 17, diz assim: quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo e saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Sabe aquele grito de desespero? E agora? O que vai ser de nós, a minha vida? Né? E agora? Perdi o chão porque tal pessoa me abandonou, perdi o chão porque perdi o emprego, agora minha conta bancária está no vermelho, o que farei? Olha só o exército te cercando, né? Aí o mentor diz assim, verso 16, que é Eliseu: não tenha medo, respondeu Eliseu. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou. O que fez Eliseu, irmãos? Orou. O discípulo, o que o discípulo fez? Desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? O que vai ser de mim? E Eliseu orou. Olha o verso 17. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Olha o que acontece. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que é isso? Depois dessa visão, o discípulo tomou coragem. Então é nós. É nós. Enquanto os olhos não estavam abertos, ele não estava enxergando que o melhor de Deus estava vindo. Depois que os olhos espirituais desse rapaz foram abertos, que ele viu que, peraí, eu estou vendo os homens aqui, mas ao redor tem um exército maior ainda conosco, porque Deus é conosco. Aí sim ele se levantou em fé. Os irmãos lembram na mensagem que eu trouxe aqui há 2 semanas, eu falando sobre Jacó, e eu dei um testemunho de uma pessoa que me procurou, em que estava em comunhão na comunidade, na igreja, mas ela se afastou, de tal modo ela ficou distante de Deus, que ela acabou caindo até numa roda de reuniões lá da Umbanda. E aí quando se manifestou lá a entidade, todas as reuniões que ele participava, quando manifestava a entidade virava para ele e dizia: olha, você é protegido. Mas em seguida dava mensagem para ele. Porque a entidade a todo momento falava para ele: você é protegido. Porque a entidade estava vendo a luz de Deus dentro dele. O melhor de Deus está por vir. Sabe por quê? Não é por causa de você, é por causa do selo do sangue do Cordeiro que está sobre você. É por causa da marca da promessa que está sobre você. É porque Ele te ama, Ele é fiel, Ele não desiste, Ele vai te dar mais uma chance. Então o que precisamos? Dos olhos ser abertos. Se eu não tenho esperança, meu sentimento está lutando contra mim, a situação parece impossível, está tudo dizendo que não, o que eu vou fazer então? Eu vou orar. E na oração, Deus, abre os meus olhos para eu ver o melhor. Abre os meus olhos, Senhor, para entender o Teu roteiro, para entender e ver a Tua mão cuidando de mim. Abre os meus olhos. Outro exemplo. Na nova aliança, os discípulos receberam a notícia, lembra que eu falei, a sexta-feira Jesus morreu, sábado, domingo, os discípulos estavam indo embora. Lá em Lucas capítulo 24, verso 16, Marcos, 2 discípulos, só fala que eram discípulos a caminho de Emaús. Tinham 2 discípulos lá, no verso 16, diz assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus se apresenta para 2 discípulos. E pergunta para eles: ei, por que vocês estão voltando? Vocês não vão permanecer em Jerusalém não? Porque Jesus tinha dito: permanece em Jerusalém, até descer do alto.
mas eles estão saindo de Jerusalém e indo em direção à cidade de Emaús. Jesus se apresenta, mas os dois discípulos estão com os olhos impedidos de ver. Então, como os olhos estavam impedidos de ver, como é que estavam esses discípulos? Tristes, decepcionados e desistiram de continuar, de seguir fazendo o que eles estavam fazendo. Mas aí depois Jesus continua ali caminhando com eles e vem um momento tremendo em que Jesus vai celebrar uma comunhão com ele, verso 30 e o 31. Olha o que vai acontecer, é o seguinte, Lucas 24, 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele, Jesus, desapareceu da presença deles. O que aconteceu? No momento da ceia, quando Jesus estava com esses discípulos, Lucas 24. Nós lemos Lucas 22. Lucas 24, ou seja, já tinha acontecido a sexta-feira o fato, o evento. Os discípulos estavam desolados, sem esperança. Jesus se apresenta a eles, celebra a ceia, e assim que eles comem do partir do pão, os olhos são abertos. O que é a ceia? Por que celebramos a ceia também? Jesus disse, celebre a ceia até que eu volte. A situação está difícil, esse mundo está terrível, é um mundo de tribulação, de perseguição, de medo, é a nossa carne, é o sistema, é tudo contrário a nós. Jesus está demorando, celebramos a ceia mais uma vez, para que os nossos olhos continuem abertos. Para que os nossos olhos continuem abertos. Então o que eu preciso para enxergar o melhor de Deus, que o melhor de Deus está por vir, para não ficar nessa frase de positivismo, né? Não é frase de positivismo, mas é uma frase profética. Eu preciso ver. Preciso ver o melhor sobre minha vida sentimental, preciso ver o melhor sobre o meu trabalho, preciso ver o melhor sobre minha família, eu preciso ver o melhor sobre a minha empresa, sobre o meu trabalho, eu preciso ver, Senhor, mas eu não estou vendo. Então, mantenha-se em oração e em comunhão, porque Deus vai mostrar. João 20, Marcos, João 20, versos 6 ao 9, Jesus, em João 20, ele já ressuscitou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. O que acontece aqui em João 20? Nesse momento, já é domingo, e chegou a notícia. Ei, Jesus ressuscitou. Pedro, o que faz? Vai lá no sepulcro. Chega, vê só o lençol. Não vê mais o corpo. Verso seguinte. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado um lugar à parte. Verso 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Verso 9, Marcos. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O que aconteceu aqui? Eles não tinham compreendido. Irmãos, quando a gente fala de olhos abertos, olhos espirituais abertos, o que significa olhos espirituais abertos? É compreender o plano de Deus, ou compreender aquele versículo como realidade para a sua vida. Então, olhos espirituais abertos, sabe, não é ter uma visão de um anjo, que isso pode acontecer, amém? Mas ter olhos espirituais abertos é você ver, peraí, diante dessa situação que eu estou vivendo, há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Deus prometeu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí esse versículo começa a queimar no seu coração e funciona como motor, como gasolina, sabe, aditivada para você continuar a caminhada. Ter olhos abertos espirituais é isso. Pedro olhou para o túmulo, não entendeu. E interessante que lá no texto de Lucas 22, Jesus falou para os discípulos, quando Judas o beijou, os soldados o prenderam, Jesus disse uma palavra que talvez passou despercebido por você. Volta lá, Marcos, Lucas 22, no verso 53. Diariamente,
Jesus está dizendo isso para quem? Para o povo que veio prender ele. Diariamente estava eu com vocês no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Qual é a frase que passou despercebida aqui? Jesus está dizendo, vocês estavam todo dia comigo, por que vocês não me prenderam? Porque Deus ainda não tinha permitido. Ou seja, agora, esta é a hora. E o poder das trevas, só tem o poder das trevas agora, porque Deus que está no controle também permitiu. Mas por que Ele permitiu esse momento eu passar? Vou receber agora, Jesus, a coroa de espinho, mas depois receberei a coroa de glória. Jesus, em toda a caminhada, Ele estava enxergando isso. De tal modo que Ele estava conectado com Deus, que Ele sabia, essa situação que estou passando. Deus está no controle. Às vezes você vai passar por situação que é de injustiça, é o seu chefe, é aquela promoção que você trabalhou, você deu o seu melhor, mas não veio, você se vê de forma injusta, é aquela pessoa que você está junto com ela e ela te trai, é aquela situação, poxa, eu não esperava esse tal pessoa. Tem situações que a própria carne e o pecado que leva a pessoa a praticar tais coisas. Mas tem situações na nossa vida que é o próprio poder das trevas vindo nos oprimir. Naquele dia que você acorda sentindo peso, naquele dia que você acorda triste, naquele dia que você acorda, eu vou chutar tudo, vou desistir de tudo, chega! Igual aquela mulher da novela, né? Chega! Vou desistir de tudo. Será que isso acontece só comigo? Você nunca teve esse dia? Tem um filme aí, né? O Dia de Fúria. Você nunca teve um dia de fúria? Um dia que você queria, assim, sabe, pegar um revólver e dar na cabeça de todo mundo no trânsito? É porque é só desejo, Fernanda. Mas da onde vem esses desejos? Da natureza da carne. Todos nós temos o dia, irmãos. Uns é de fúria, outros é de angústia. Uns é de não quero fazer nada, outros é eu quero fazer tudo para me preencher. Uns é de fúria, outros é de choro. Não existe uma fórmula. Cada um vai reagir de um jeito. Está errado aquele que reagiu com fúria? Mas e aquele que reagiu chorando? Está errado aquele que reagiu trabalhando, se preenchendo com ativismo? E aquele que não quer fazer nada? Estão todos no mesmo cesto. São todos do mesmo time. O que todos precisam? Dos olhos espirituais abertos. Enquanto eu alimentar a minha carne, o que vai prevalecer? A minha carne. Por isso Jesus disse, este é o meu pão. Esta é a minha carne. Quem comer deste pão, está comendo de mim. No início da igreja, lá no século I, eu já tive a bênção de ir em Roma. Em Roma, irmão, sabe como os irmãos cristãos se reuniam em Roma? Eram em cavernas subterrâneas. Faziam a ceia em locais escondidos, porque eles estavam sendo perseguidos e eram presos e jogados lá no Coliseu. É tão tremendo porque esses locais que esses cristãos construíram debaixo, sabe, em túneis, está lá até hoje. Eu fui em 2012 em Roma, está lá de pé até hoje. Foi construída há 2012 anos atrás, eu estava lá. Mas sabe o que era o fato que percorria, a notícia que corria lá em Roma? Era o seguinte, que os cristãos, eles eram canibais. Olha, eles se reuniram, eles estão lá escondidos, que eles estão comendo a carne um do outro. Porque eles se diziam, nós vamos nos reunir para comer a carne de Cristo. O que era a carne de Cristo? Era o pão da ceia. Ou seja, a minha carne quer desistir, quer ficar em fúria, quer ficar em melancolia, quer ficar sozinho, quer ficar junto, não quero fazer nada, quero fazer tudo. A minha carne quer fuga, quer fazer essas coisas. Mas quando eu como da carne de Cristo, eu recebo da carne dele, da vida dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Como que aquela pessoa, sabe, que foi traído, está sendo injustiçado, por que ele ainda permanece? Por que ele ainda está lá? Porque ele está comendo da carne de Cristo. Por que essa pessoa, sabe, de novo está lá no fundo do poço, mas ela dá a volta por cima? Porque ele está comendo da carne de Cristo. O que nos dá vida é comer da carne de Cristo. Pedro, Pedrão, Pedro é muito tremendo. Lá em João, Jesus, ele falou, né, versículo 9, que os discípulos ainda não tinham compreendido. Aí no capítulo 21, Jesus, os discípulos saíram para pescar. Pedro tinha saído para pescar. E aí Jesus aparece no mar, junto aos discípulos. E aí Jesus, aquele discípulo, João 21, verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: olha, Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, se vestiu, porque havia se despido, e se lançou no mar. Pedro até então não tinha acreditado, ele olhou para o túmulo, está vazio, não tinha compreendido as Escrituras. Mas agora o discípulo, é interessante que o texto diz, aquele discípulo a quem Jesus amava, olhou, peraí, Pedro, aquele lá é Jesus. Então, como ficou o coração deles, que estava abatido? Cheio de esperança de novo, ao olhar para quem? Para Jesus. Pedro ficou tão cheio de esperança que se vestiu, pulou no mar e foi em direção a ele. Da onde vem a nossa força? Quando eu olho para Cristo. Quando eu vejo a Cristo, a minha força vem, mas quando eu olho para a minha carne, minha força só quer, sabe, ir embora. Eu só quero desistir. Simão Pedro, interessante que lá no versículo 21, capítulo 21, abre para mim, Marcos, João 21, verso 13 e 14. Jesus convidou eles para comer, para beber, e aí verso 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. O que Jesus estava fazendo com os discípulos? Mais uma vez alimentando eles. Com o quê? Com o que era a carne dele. Irmão, Jesus, a mensagem dele: nesse mundo você vai ter aflição, nesse mundo você vai ter muito sofrimento, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse sofrimento que você está passando hoje, Jesus já venceu. Olhe para Cristo, peça para o Senhor abrir os seus olhos. Ele recebeu a coroa de espinho para te coroar hoje uma coroa de glória. Vai ter momentos na sua vida que você vai agir como Ana. Sabe Ana, mãe de Samuel? Ela ficou em silêncio, ela sofreu em silêncio, porque ela era estéril, ela sofreu em silêncio. Vai ter momentos, fases assim, que você vai sofrer em silêncio, fazer a coisa certa quando não é justo, trabalhar duro quando não está recebendo crédito, ser bom com alguém quando não está sendo bom para você. Mas saiba que Deus está gravando tudo. Quando você sofre muito, você tem que ter uma promessa que a honra maior está vindo. Aqueles que te diminuem agora, um dia, olharão para você e dirão: olha, este é abençoado. Esta é abençoada. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se você recebe essa mensagem, diga amém. Aleluia. Deus está dizendo para você o que Ele diz na sua palavra. Sua saúde está vindo, seus sonhos estão vindo, seus filhos, suas finanças, sua alegria. Acredite e declare que não vai faltar nada, porque o melhor de Deus está por vir. Aleluia. Dê a mão ao pessoal que está do seu lado. Como eu disse, de tudo que eu falei, irmãos, grave isso no seu espírito. O melhor de Deus está por vir. Mas junto, guarde também, alimente a sua carne. Alimente-se daquilo que vai dar vida para você. O que dá vida é a oração, é a leitura da palavra. À medida que eu me arrependo do meu orgulho, do meu pecado e me volto para o Senhor,
meus olhos vão começando a se abrir. Seus olhos vão se abrindo, vão se abrindo, vão se abrindo. E aí a motivação, ela vai vindo, o ânimo vai vindo para continuar a caminhada. Que não é fácil, mas com o Senhor tudo é possível. Amém? Nós vamos orar então. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Dê um toque lá para Mariana, o pessoal descer com as crianças. Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, situações, Senhor, são difíceis. Pai, são sofrimentos, são angústias. É o nosso sentimento, nosso próprio sentimento, Senhor, de solidão, de ansiedade, de relacionamentos quebrados, das finanças que estão no vermelho, de pessoas que nos decepcionam, de pessoas queridas que perdemos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer. Te convidamos a lutar as nossas batalhas. Vem, Senhor, lutar as nossas batalhas, abrir os nossos olhos para vermos que o melhor ainda está por vir. E a toda força maligna que nas trevas se move para tentar impedir, resistir o povo de Deus que aqui se reúne hoje e que está ouvindo essa mensagem, declaramos que pelo sangue do Cordeiro vencemos o acusador. Declaramos que a nossa fé está em Jesus, que nele podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Declaramos que no Senhor nós levantamos para assaltar uma muralha. Declaramos que no Senhor podemos todas as coisas. Declaramos que no Senhor Ele é poderoso para ressuscitar aquilo que estava morto. Declaramos que no Senhor vencemos a batalha na nossa mente, que no Senhor somos libertos de toda prisão mental e fortaleza e vício do pecado. Declaramos que em Jesus temos a chave que nos abre a porta para a vitória. Declaramos que em Jesus novas conexões são, ó Deus, colocadas em nosso caminho. Pessoas que estarão orando por nós, pessoas que servirão de ponte, Senhor, para novas portas, pessoas, ó Deus, que servirão de encorajamento para mim. Ó Deus, obrigado, Pai, porque esta unção, esta palavra, Senhor, ó Deus, nos dá esperança. Cristo em